A Igreja da Granja Viana. Conhecemos essa igreja desde quando ela ainda estava num prédio muito simples. Vocês conhecem a história dessa igreja. É uma história maravilhosa ver esse templo tremendo, muito bonito. Depois de conhecer o início da igreja, onde estava tão simples, tão humilde, e ser hoje um templo que eu posso dizer que é um dos mais belos em que eu já estive e já pude participar. Mas quando a gente veio para cá, né, o templo ainda estava, vamos dizer assim, sem acabamento e tal. E eu me lembro que os primeiros bancos, de fato, assim como esses são os bancos, nós fomos buscar de uma outra igreja que estava trocando os bancos. A gente foi buscar de caminhão ali no centro de treinamento aqui em Cotia. E à noite, era 9 horas da noite, começou a chover e a gente colocou os bancos aqui. Maravilhoso, histórias maravilhosas que a gente pôde participar e temos grandes amigos aqui nesta igreja, como o Carlos, a Elaine, enfim. Mesmo que a gente não conheça, a gente tem um carinho muito grande por todos vocês. Quando eu digo nossa, a minha família, nós estivemos aqui recentemente apresentando o Miguelzinho, filho do meu enteado que mora na Holanda, e ele estava no Brasil, está no Brasil passando férias, e a gente apresentou o Miguel aqui. Tinha 25 pessoas aqui, eu não sei quem estava aí, né, e tal, família grande. Então, assim, essa igreja é muito querida. A você que está em casa, também, boa noite, que bom que você sintonizou aqui no canal do YouTube da igreja, e mesmo não estando presencialmente, você fez aí teve a decisão de poder acompanhar o culto online. Hoje em dia, com a tecnologia, depois da pandemia, isso se tornou comum. Mas, como todas as igrejas, a gente espera que você esteja presencialmente aqui, tá bom? Quando possível, você esteja presencialmente, porque presencialmente é melhor. A gente pode se abraçar, a gente pode se ver, mas você está na sua casa, o Espírito Santo está aí, o Espírito Santo está aqui, e Ele vai falar conosco nessa noite, amém? Qual é o sentimento que você tem quando você vem domingo à noite na igreja? Eu não sei vocês, mas eu tenho o sentimento de poder começar a semana com a energia e com o poder de Deus, não é verdade? Amanhã é segunda-feira, é aquele dia que, nossa, segunda-feira a gente considera um dia pesado, a gente às vezes fala assim, segunda-feira braba, né? Amanhã de manhã cedo, pegar no batente, ou você que não trabalha fora, mas trabalha em casa, amanhã é dia de começar tudo de novo. E você que está em casa também talvez tenha esse sentimento de que domingo na igreja é o dia de tomar aquele fôlego e continuar até o meio da semana, quando tem a quarta-feira, que você também pode vir aqui, orar, continuar até o próximo sábado, que é o nosso dia especial, aliás, o dia que a Bíblia, né, coloca como dia especial de oração. Então, o meu sentimento quando eu venho à noite, no domingo na igreja, é esse sentimento de que é um momento de recarregar a bateria para a semana. Esse é o meu sentimento. E quando a gente vem e sai daqui a pouco nós vamos sair daqui, a gente sai assim renovado. Mais uma semana, mais do poder de Deus para a gente vencer todas as batalhas, todas as lutas. Sabe, mas eu vou dizer uma coisa para você. Ultimamente eu tenho visto muitas pessoas, algumas, vamos dizer assim, tenho percebido que muitas pessoas têm tido dificuldade na caminhada cristã. Não está dando certo. Eu sempre falho. A gente sempre erra, e erra mesmo. Então eu queria dizer para você nessa noite que está em casa e você que está aqui, que é assim mesmo. A gente cai, a gente levanta, a gente pede perdão a Deus e Ele perdoa, graças ao Senhor. A Bíblia diz, se a gente se arrepende, a gente pede perdão, Ele nos perdoa e a gente continua. E eu gosto muito de uma frase que diz assim, Deus não está preocupado em quantas vezes nós vamos cair, mas em quantas vezes nós vamos nos levantar. É muito bom saber disso, porque nós somos falhos. Todos nós temos as nossas dificuldades. Uma oportunidade para pregar nesta noite para vocês, para mim, é uma oportunidade de estar mais próximo de Cristo, de rever alguns conceitos na minha vida, de consertar algumas coisas na minha vida. É uma grande honra. E ouvir a palavra de Deus é sempre isso. Você que está em casa, fique sabendo disso. Deus quer que você continue a caminhada cristã, não importa como você esteja. Isso é muito importante. 2 palavras nessa noite, nesta série que nós estamos tendo, né? Aos domingos, tem uma palavra que é vitória, é isso? Essa é a palavra mote, né? Venha o teu reino através de nós,
e alguns temas falam a respeito de vitória. E essa noite a gente vai falar de garantia da vitória. Duas palavras interessantes, garantia. É uma coisa que hoje em dia a gente não tem muito, né? Nesse mundo tão, que palavra que a gente pode usar? Volúvel, volátil, né? Passageiro. Quem aqui tem garantia que tem, se você trabalha como empregado na iniciativa privada como eu, quem aqui tem a garantia do seu emprego ad eterno? Ninguém. Essa semana pode ser que seja uma semana difícil no seu trabalho. Pode ser que você tenha que apresentar as metas que foram pedidas para você, e nem sempre é fácil bater metas. Talvez você está em casa nos assistindo, talvez você trabalhe com vendas, e a gente sabe como é difícil nesses tempos bater metas. Então ninguém tem garantia. Garantia da vida, num mundo tão violento como o nosso. Eu tenho 2 filhos que fazem faculdade à noite, e a gente se preocupa quando eles saem. Nós nos preocupamos com os nossos filhos e aqueles que nós amamos, maridos, mulheres, enfim. E é difícil dizer, né? Mas a gente tem que ser realista. Nós não temos garantia da nossa vida. Essa é a realidade. Garantia é uma coisa que hoje em dia, nos nossos tempos, é algo muito difícil de ter. Quem garante que o preço da gasolina não vai aumentar mais? Meu Deus do céu, hoje fui abastecer o carro, quanto? 5,49, né? E o governo garantia que a gasolina não ia aumentar ou alguma coisa nesse sentido. Não há garantia de nada nessa vida. Mas hoje, uma das palavras que nós queremos enfatizar é garantia. E a outra palavra que nós queremos enfatizar é vitória. É algo que todos nós queremos ter. Mas eu acho que vitória também é uma palavra relativa. O que é vitória para você? Para um pouquinho para pensar, você que está em casa, e se eu perguntar para você assim, na lata, o que é vitória para você? Talvez você diga assim, olha, meu amigo, vitória para mim é pagar as minhas contas, já é uma vitória mensal. Ontem foi muito engraçado, lá na Central de Cotia, na hora da adoração infantil, o pastor contando ali uma história para as crianças e falando sobre medo. E ele perguntou assim para o menino, o que seu pai tem mais medo? O menininho falou assim, da conta de água e de luz que todo mês chega em casa. Falei, meu Deus do céu, realmente é um medo da gente, né? A conta de água e luz, né? A conta do cartão de crédito também dá medo na gente. Talvez vitória para você seja pagar contas. Talvez vitória para você seja uma que eu espero ter, uma vitória que a gente espera lá em casa ter esse ano, é ter o nosso filho mais velho terminando medicina veterinária. Olha que vitória. O Renan, lembra do Renan, Carlos? Pequenininho? Vai fazer 22 anos, está no 5º ano de veterinária. Vitória talvez seja ver a minha menina no 2º ano de enfermagem, firme e forte, rumando para também concretizar aí os seus planos acadêmicos. Talvez vitória para você ou para alguém seja simplesmente amanhã de manhã acordar e poder ir para o trabalho em paz e chegar lá são e salvo. Então é relativo. Para alguns, vitória pode ser completar uma maratona, 42.195 metros. Para outros que sofreram um acidente, dar um passo na reabilitação é uma vitória. Percebe? A vitória é relativa. E eu pergunto para você nessa noite, o que é vitória para você? Muitas coisas podem ser vitória. Todos nós queremos ser vitoriosos na vida. Mas a vitória dessa vida pode ser relativa. Para alguns, vitória pode ser adquirir bens. Para outros, ter uma família feliz e ordenada. Para outros, atingir objetivos acadêmicos. Enfim, o conceito de vitória na vida varia de pessoa para pessoa. No contexto de guerra, vitória é um exército sobrepujar o outro, conquistar território e controlá-lo. E nós temos visto isso há 1 ano, desde o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Vitória é sobrepujar o outro. Agora a Bíblia traz a história de uma grande guerra, de uma guerra muito antiga, travada entre o nosso Deus Criador contra seu antagonista, um ser criado que se rebelou e declarou guerra a ele, e consequentemente também declarou guerra a nós. E é dentro desse contexto do que nós, adventistas do 7º dia, você que está nos assistindo
se não é membro da Igreja Adventista, está convidado a conhecer aqui a Igreja da Granja Viana. Nós temos no nosso meio esse conceito chamado grande conflito, que é esta guerra muito antiga entre o Criador e um ser criado que declarou guerra a ele e, consequentemente, a nós. E como todo conflito, como toda guerra, se espera um final e se espera uma parte vitoriosa. É nesse contexto que a gente fala de vitória nessa noite. E todos nós estamos envolvidos nesse conflito que se desenrola há milhares de anos, queiramos ou não, e todos nós temos que tomar partido. Algumas pessoas dizem assim, esta guerra entre Deus e o diabo, e muitas pessoas acreditam que o diabo, o mal, é apenas um conceito e não um ser. E a Bíblia é muito clara em dizer que o diabo é um ser criado, é alguém, né? A Bíblia é muito clara em dizer que ele declarou guerra. E nós estamos nesse contexto, queiramos ou não. Quem não toma partido, inclusive, já tomou partido. Fica aí o pensamento para você. Você que acha que não está envolvido nesta guerra, está. Infelizmente está. E você pode percebê-la todo dia, quando você enfrenta as suas dificuldades, na sua saúde, nos seus relacionamentos, na violência do mundo, na luta pela sobrevivência. Tudo isso faz parte deste grande conflito onde você está envolvido. As pessoas ficam perplexas quando a natureza se revolta e mata algumas centenas de pessoas a poucos quilômetros daqui, como a gente pôde ver algumas semanas atrás. As pessoas se revoltam quando um país declara guerra a outro e pessoas inocentes morrem, se revoltam e questionam a Deus e perguntam onde Ele está. Quando um terremoto mata milhares, as pessoas perguntam onde está Deus no meio de tudo isso, por que Ele não faz alguma coisa? Nessa noite, eu queria dizer para você que está aqui, você que está em casa, que Deus está fazendo alguma coisa, Ele já fez e é algo definitivo, amém? É necessário que nós creiamos nisso, que Deus existe, isto é uma realidade, vista na natureza, vista em todos os lugares. Eu gosto muito de um livro que eu tinha, acabei emprestando, não voltei a tê-lo, mas o título dele era assim, Não tenho fé suficiente para ser ateu. Já ouviu falar desse livro? Alguém já ouviu falar? Não tenho fé suficiente para ser ateu. Porque realmente é necessário uma fé muito grande para imaginar que este mundo foi criado do nada, de uma grande explosão, e assim se desenvolveu, e toda a complexidade da vida neste mundo, da natureza, foi criada apenas por uma feliz coincidência, o nosso planeta estar exatamente onde deveria estar para que a vida fosse criada. Eu digo isso porque nessa noite é importante nós entendermos que Deus existe, Ele está preocupado com nós e quer garantir a vitória da nossa vida. Mas não essa vitória, sabe, que eu acabei de falar, do boleto pago, dos filhos criados, dos filhos formados, sabe, da saúde, da família organizada. Essa vitória também Ele quer nos dar, mas essa vitória é passageira. Essa vitória é passageira, essas vitórias são passageiras. Temos saúde hoje, talvez amanhã não tenhamos. Temos aqueles que nós amamos hoje, talvez amanhã não tenhamos. Esta é a realidade. A gente não gosta de falar muito disso, porque quem gosta de falar de perder? Nós gostamos de falar de ganhar, nós gostamos de falar de vencer, da vitória. E talvez a gente viva num contexto em que nós somos chamados a sermos vitoriosos. A sociedade nos cobra o sucesso. E sucesso é o quê? Sucesso é você ter o que a sociedade diz que você tem que ter. Mas isso é passageiro, isso é ilusão. Como já dizia o sábio Salomão, né? Tudo é ilusório, tudo é passageiro. Nossa vida é passageira, tudo que nós temos vai passar um dia, vai ser deixado para outros. Essa é a realidade, porque a vida chega ao fim. E Deus nos fala nesta noite sobre uma vitória acima disso. Uma vitória sobre tudo isso, sobre a doença, sobre a morte, sobre o que é passageiro. Ele quer nos dar uma vitória para você, uma vitória eterna. Agora, para ser vitorioso, é necessário planejar, não é? Então a gente tem que ter planejamento. É curioso que a nossa cultura, né, no nosso país, não é dada muito ao planejamento, né? Essa é a realidade, né? Nós estamos agora, vamos dizer assim, com o advento, né, das redes sociais, está se divulgando a importância de se planejar.
Mas é difícil até planejar num país como esse, que você não sabe como é que vão ser as coisas amanhã ou depois. As grandes empresas, quando querem investir aqui, elas têm essa dificuldade de não ter uma previsão do que vai acontecer. Mas é importante planejar. E o nosso Deus é um Deus que planeja. Amém? E nós devemos aprender com Ele. Nosso primeiro texto dessa noite está em Mateus 25, 34. E ele afirma que Jesus planejou a nossa salvação. Vamos abrir Mateus 25, 34? Mateus 25, 34. Temos um microfone para que alguém possa ler? Carlos, poderia ler para a gente? Mateus 25, 34, e se você puder nos ajudar já lendo também esses textos, seria muito legal. Mateus 25, 34 mostra que Jesus planejou a nossa salvação. Não foi um acaso. As pessoas acreditam muitas vezes que Deus ele faz as coisas assim no momento. Não, Deus planeja. Pode ler, por favor. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, o reino que está preparado para nós, ele não foi preparado após o pecado. Ele não foi algo que Deus fez para resolver um problema. O reino que nos está separado, a vitória que nos está garantida, ela é preparada desde antes da fundação do mundo. Um outro texto que eu queria que vocês acompanhassem, Apocalipse 13, 8. Acompanhe aí na sua Bíblia, no celular, ou fisicamente, vamos dizer assim, digital ou fisicamente. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 também nos afirma isso, de que Deus planejou a nossa salvação, Deus planejou a nossa vitória. Apocalipse 13, 8. Pode ler, por favor, Carlos? Por gentileza. E adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. De novo, Cristo morreu por nós, nos deu a garantia da vitória, desde quando? Desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Não é bom saber que alguém planejou alguma coisa para você? Não é maravilhoso? Quando a gente recebe um presente, você recebe o presente, a primeira coisa é, puxa, obrigado por me dar esse presente. Aí você pensa, essa pessoa pensou no que me dar, ela foi até um local, ou comprou pela internet, como hoje a gente faz, né? Fez o pedido, pagou por esse presente, e agora ela me entrega esse presente. Então ela planejou me dar esse presente. E às vezes nos toca mais saber que a pessoa planejou dar isso para nós, do que o presente propriamente dito, não é? O que nos toca é saber que a pessoa pensou em nós, no nosso aniversário ou numa ocasião especial. Nós devemos ter isso em mente. Amar a Cristo, amar a Deus, ter essa paixão por Ele, porque Ele pensou em nós. Ele planejou esse presente para nós antes de que nós mesmos pensássemos que necessitaríamos disso. E é maravilhoso quando alguém se preocupa com a gente, não é? Com coisas pequenas e passageiras, agora imagine com algo que é, assim, incomensurável, de precioso e maravilhoso, que é a vitória em Cristo. Muito bem, e qual foi o plano que ele fez? Qual foi o plano? O que ele planejou? Primeiro, ele teria que vir, Isaías 7,14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Aí eu vou pedir para o Carlos continuar lendo. Por favor, Carlos. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu esqueci meus óculos. É por isso que eu estou pedindo para ele ler. Tá bom? Então vamos ler juntos e o Carlos vai ajudar a gente. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Muito bem. Então ele teria que vir. O plano era o seguinte, ele teria que vir. E ele veio, como esse texto disse. Veio através
de um nascimento maravilhoso, espetacular no sentido de nunca ter acontecido, pensado, escolhido a dedo a pessoa. Ele nasceu e é maravilhoso imaginar que o Deus Criador, que é dono de tudo, que fez todas as coisas, ele se colocou nessa casca humana, sabe? Ele transpirou, ele se cansou, ele teve fome. Tudo isso por quê? Porque ele nos ama. E assim, abrir mão de alguma coisa, para nós, seres humanos, é muito difícil. Essa é a verdade. A gente não gosta muito de abrir mão de certas coisas, regalias, conforto principalmente. Imagina você abrir mão de todo o conforto. Imagina o Deus Criador, que está acima de todos nós, e a Bíblia diz que ele habita na luz. Ele sair disso e vir morar aqui, se cansar, se sujar. E pior, eu diria, eu acho que o mais difícil para Cristo foi se relacionar com o ser humano após o pecado. É claro, ele amava as pessoas, a gente pode perceber isso nas suas curas, na sua atenção à pessoa, mas a gente pode perceber que ele se entristecia quando, por exemplo, quando ele chorou sobre Jerusalém. Por que ele chorou sobre Jerusalém? Porque ele olhava aquelas pessoas e lamentava que o pecado tinha feito aquilo com a vida delas. Entende? Então, eu acho que o mais difícil para Cristo foi realmente se colocar na condição humana e ter que aturar, ou ter que olhar face a face o pecado tão perto, corroendo as pessoas, matando as pessoas, fazendo com que elas não fossem o ideal que ele queria na criação. Muito bem, então ele teve que vir. E ele também teve que anunciar, Isaías 61 agora, no mesmo livro que nós estamos, no capítulo 61, os versículos de 1 a 3. Isaías 61, de 1 a 3. Vamos continuar aqui nas leituras, por favor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar liberdade aos cativos e a pôr liberdade aos algemados. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que estão em Sião, de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Muito bem, então ele não apenas veio, mas era necessário que ele anunciasse. Anunciasse o quê? Anunciasse o seu trabalho, anunciasse o seu plano, anunciasse o que ele faria por nós. Então imagine se Cristo tivesse vindo a este mundo e ficado quietinho, sem falar nada, e aí em algum momento ele seria preso, crucificado e morto. Nós não entenderíamos esse plano. Então ele anunciava que ele veio para morrer. E muitas pessoas não entendiam isso. E muitas pessoas até hoje não entendem. Os nossos amigos humanistas, eles não entendem como pode ser alguém tomar o nosso lugar. Nós devemos nos fazer. E nós vivemos também numa cultura que nós somos chamados a fazer o nosso próprio sucesso. O cristianismo diz o seguinte: você não faz o seu sucesso no sentido da vitória final. Você não faz o seu sucesso no sentido da vida eterna. Cristo já fez por você. E talvez seja isso o mais difícil para alguns de nós aceitar. Porque no fundo, a gente quer fazer alguma coisa para ser salvo. É ou não é? Você que está em casa. Pensa comigo, quantas vezes você já não pensou assim: eu não estou fazendo as coisas exatamente certas, então a minha salvação está em perigo. Colocando primeiro fazer as coisas certas e depois ser salvo. Quando na verdade você deve se considerar salvo e buscar o poder por estar salvo para poder fazer as coisas corretamente como Deus quer. É muito mais fácil nessa ordem. Entenda, Jesus veio anunciar, Jesus veio morrer por mim e por você. Então não há nada que nós possamos fazer, além de aceitar que Ele garantiu a vitória, para que nós sejamos vitoriosos. Não adianta, você não tem como fazer alguma coisa para ser vitorioso. Apenas aceitar que Ele já fez por você. E aí isso tem um poder transformador em você. Por que eu estou aqui diante de vocês nessa noite em pé falando? Porque eu tenho certeza que é o poder de Cristo que me salva. É o poder de Deus e o seu sacrifício que me garante a vida eterna. Por mim, alguma coisa que eu faça de certo,
infelizmente eu não posso dizer para vocês que eu faço alguma coisa de certo para ser salvo. O que eu faço de certo é porque eu já estou salvo, e toda vez que eu me concentro nisso, eu consigo fazer as coisas mais da maneira como Deus quer. Estão entendendo a linha de raciocínio? Se concentre no fato de que Cristo já morreu e você está salvo. Se concentre nisso, que você vai ser mais vitorioso na sua vida cristã. Muito bem, ele não teria apenas que vir, ele não teria apenas que anunciar, mas ele também teria que se entregar. Isaías 53, 4, por favor. Voltamos um pouquinho aqui. Isaías 53, versículo 4. Estamos aqui vendo o planejamento. Então ele planejou vir e veio, ele planejou anunciar e anunciou, e agora o plano dele era se entregar. Isaías 53, 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Exatamente, ele se entregou. Está aí um outro ponto muito importante que nós precisamos entender. Ele se entregou por nós. Ele morreu no nosso lugar. Isso realmente é uma ação de amor. E quando a gente se concentra nisso, né, como diz aquela frase que a gente ouve, né, nos desbravadores, o amor de Cristo me motiva, né? Antigamente a gente falava constrangia. O amor de Cristo me constrange. Eu até gostava dessa palavra constrange, mas alguém entendeu que eu fico constrangido. Poxa, ele se entregou, então eu tenho que entregar a minha vida a ele. Mas não é esse tipo de constrangimento. Sabe o tipo de constrangimento que a pessoa faz o bem para você e você fala, ela me ama. Mesmo que eu faça algo ruim para ela, ela me ama. Isso toca o meu coração. É um constrangimento bom, mas enfim, mudamos a palavra para motiva. E é isso que nos faz caminhar para o reino. É a motivação que Cristo nos ama e se entregou por nós. Sabe, é muito mais fácil viver a vida cristã quando você está apaixonado e ama a Cristo. Acho que todo mundo aqui, salvo as criancinhas pequeninas, né, nós que somos adultos, em algum momento, nós já nos apaixonamos. E como é bom estar apaixonado. Você pensa na pessoa todo dia, né? Todo dia, o dia todo. Não é gostoso? Você pensa no que você pode fazer para ela, para agradá-la. No aniversário dela, você pensa o que você pode dar para ela. Aliás, não só no aniversário, mas todo dia. Você pensa o que eu posso fazer para agradar aquele que eu amo, por qual estou apaixonado. Nós precisamos todo dia nutrir esse amor por Cristo, porque Ele se entregou por nós. Poxa vida, Ele se entregou por mim, e eu que sou tão assim errado, tão falho, isso não veio na conta dEle. Por isso que o amor dEle deve nos motivar a continuar na caminhada, não importa, repito, como eu falei no começo, não importa quantas vezes você caia, o reino está garantido para nós. É importante a gente entender isso. Você está começando uma semana, provavelmente uma semana difícil, de lutas como a minha, mas eu tenho esperança, eu tenho esperança de que Cristo estará comigo nas minhas lutas, e até o fim, na luta final pela vida eterna, amém? Muito bem, então ele planejou, ele teria que vir, ele teria que anunciar, e ele teria que se entregar. Agora ele executou o plano, querem ver só? Ele veio, Mateus 18, 11, vamos ver. É claro que ele veio. O mundo está dividido entre o advento de Cristo, o primeiro advento, antes e depois. As pessoas dizem assim, o tempo é marcado antes de Cristo e depois de Cristo. Mateus 18, 11, por favor. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Muito bem, ele veio salvar o que estava perdido. A Bíblia não diz que ele veio julgar inicialmente. Ele poderia ter vindo aqui na primeira vez e falado, bom, eu vim neste momento para separar os bodes das ovelhas. Eu vim para separar o joio do trigo. A Bíblia diz que ele veio para quê? Para quê? Para salvar o que estava perdido. Ele não veio para salvar, né, como ele disse uma vez, estava na casa de pessoas que não eram muito bem consideradas pelos judeus, e alguém disse assim, você come com fariseus, você come com cobradores de impostos, e ele disse assim, olha,
Quem precisa de médico é quem está doente. Como se fosse assim um cala-boca, né? Se eu estivesse salvo por algum motivo, Jesus não precisaria ter vindo, eu não necessitaria dele. Nós necessitamos dele porque justamente precisamos da salvação. E às vezes a gente se afasta dele porque não nos consideramos dignos da salvação. Mas nós não somos mesmos dignos da salvação. Talvez você que esteja assistindo hoje pelo YouTube, por acaso, aí zapeando, chegou neste canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Granja Viana e esteja desiludido com religião, esteja desiludido com você mesmo. Talvez você diga assim: eu não sou digno do amor de Deus, entende? Tem pessoas, eu já ouvi pessoas a dizerem assim: eu preciso organizar a minha vida melhor para poder estar na igreja. O que é isso? É porque você precisa organizar a sua vida que você deve estar junto de Cristo. E claro que isto, de uma maneira geral, é muito bom que você congregue, é muito bom que você esteja em comunidade, junto com aqueles que esperam atingir a mesma coisa que você. E às vezes as pessoas se afastam da igreja porque não se acham dignas. Mas nenhum de nós somos dignos. Em essência, nós somos dignos porque o texto diz que Cristo veio salvar o que estava perdido. E como Paulo disse: olha, dos perdidos eu sou o maior. E eu digo para vocês, dos perdidos também eu me considero o maior. Mas ele veio salvar o que estava perdido, então ele veio por minha causa e por sua causa. As pessoas estão um pouco distorcendo, não estão entendendo bem a mensagem. Eu amo você, Cristo diz. Não importa como você esteja, não importa quem você seja, não importa o que você está fazendo, você precisa chegar perto de mim. Porque eu vim para você, justamente para você, que está caído, que se considera perdido. Então ele veio. Lucas 4, 16, 21. Ele anunciou também. Lucas 4, 16 a 21. Olha só. Vamos ler aqui. Lucas 4, 16 a 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele poderia ter sido mais claro do que isso? Eu acho que não. Ele foi claro: eu vim para anunciar a salvação. Ele foi muito claro com relação a isso. E ele se entregou. Lucas 23, 46. Vamos um pouco mais para frente, no capítulo 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Muito bem, ele se entregou. Agora, ele veio, ele anunciou e ele se entregou. A notícia curiosa é de que nós devemos fazer a mesma coisa, porque em Mateus, agora chegamos aos últimos textos dessa noite, Mateus 28, por favor. No finalzinho do livro de Mateus, no capítulo 28, é o que nós conhecemos como a grande comissão. Mateus 28, 19. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já viu, andando pelas ruas da cidade onde você mora, aqui em Cotia ou em São Paulo, ou onde quer que você esteja nesse momento nos assistindo, você já viu algum judeu entregando um folheto para que você fosse na sinagoga? Alguém aqui já presenciou isso? Não. Alguém já recebeu das mãos de posso dizer, um irmão nosso, né, que é da fé do Islã, entregando um folheto para você ir na mesquita? Eu nunca recebi. Mas Cristo diz que nós devemos ser enviados. Pode ler, por favor. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
nós somos convidados a sermos enviados como ele foi enviado. O versículo 20, Carlos, por favor. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ensinando, ou seja, devemos anunciar. E finalmente, Apocalipse capítulo 7, versículos de 13 a 17. Obrigado. 13 a 17. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: esses que se vestem de vestidura brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Esses foram os que se entregaram por Cristo Jesus. O convite para nós hoje, nessa noite, para você que está em casa e para você que está aqui, devemos nos entregar a Jesus, porque a vitória está garantida. Amém? E eu queria finalizar contando uma história muito interessante sobre a minha primeira entrevista de emprego. Carlos, escuta essa. Nos anos 80, o primeiro emprego de um rapaz, a princípio, era ser office boy. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar essa palavra, ou contínuo, né? Um rapaz de escritório. E do lado da empresa da minha casa, abriu uma vaga para office boy. E eu, garoto, com 14 anos, fui até lá me candidatar. E eu falei com o meu vizinho que trabalhava nessa empresa. E ele me disse assim: eu vou te recomendar para a vaga. Então eu vou te encaminhar para entrevista de emprego. Muito bem. Aí eu cheguei para a entrevista com uma senhora e ela começou a fazer as perguntas, né? Anos 80, o que você tinha que ter era, primeiro, datilografia. Alguém lembra o que é isso? Máquina de escrever. E ela me perguntou: você tem um curso de datilografia? Eu falei: não tenho. Tá bom. Você conhece as ruas do centro da cidade? Eu falei: só fui uma vez. Tá bom. Você conhece as rotinas de escritório? Eu nunca entrei no escritório, moça. Ela falou assim, virou para o meu vizinho que estava acompanhando a entrevista e falou assim: mas o rapaz não sabe de nada. E ele falou assim: mas eu conheço ele, conheço a família dele, sei que é um rapaz que você pode confiar. Tá bom, se você diz assim, eu vou então aceitar ele para o cargo. E eu fui admitido na empresa e estou na mesma empresa há 35 anos. Claro, como não, como office boy, né? Mas veja só, por que eu estou contando essa história? Porque na vida, às vezes, as referências não são tudo, mas a indicação pode te dar a garantia da vitória. Amém? E eu quero dizer para você que não foi o seu vizinho que te indicou para Cristo no sentido da salvação. Ele pode ter trazido você até aqui, mas a sua salvação, a garantia da vitória desses textos que nós lemos nessa noite, são garantidas por alguém que tenha mais plena convicção e certeza de que você pode estar com Ele junto, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Tenha certeza que Jesus já garantiu a sua vitória para o reino dos céus, que a sua semana seja uma semana abençoada. Amém? Amém.